prisão é um microcosmos que diz muito sobre que sociedade se quer, que tipo de punitividade se quer, e esse é um debate, obviamente, um dos mais fundantes da modernidade. Grande parte do paradigma da modernidade se forma em cima dessa ideia de que é proibido torturar e que é proibido submeter alguém a pena ou tratamento cruel, desumano e degradante. Então, a retórica que constrói a prisão é uma retórica de pena humana, é uma retórica de humanização do sistema punitivo. Obviamente que falar isso no século XXI nos obriga a colocação de limites. Hoje não, há muito tempo se discute a humanidade desse tipo de prisão. O Brasil articula a modernidade de forma bastante singular e particular e organiza essa modernidade arcaica em cima de um projeto de escravidão brutal em que estabelece essa divisão entre cidadãos e não cidadãos. As relações desse debate de construção de modernidade com o debate atual, ele é central para entender por que as prisões continuam a ser lugares de depósito de pessoas pobres, normalmente de periferia, e não por acaso pessoas negras, porque a estrutura e o nosso pacto de modernidade, o nosso pacto frágil, defeituoso e cruel de modernidade foi construído em cima de um passado escravocrata que estabeleceu uma modernidade pela metade. Então, o debate da proibição da tortura, desse sonho de modernidade, essa proibição, ela está muito além do debate prisional hoje. Mas no Brasil ela está aquém do sistema prisional. Então a gente precisa afirmar um padrão mínimo de condição prisional e a gente precisa afirmar um padrão mínimo de condição de vida extra prisional. A gente precisa afirmar que todo mundo tem que ter o mínimo para viver. Então, debater prisão e direitos humanos no Brasil exige um debate sobre que tipo de sociedade a gente quer e que tipo de sistema punitivo. Ao que tudo indica, o nosso sistema punitivo ainda não passou nem a modernidade. A gente não construiu ainda um regime hoje tido como ultrapassado. Mas o nosso regime ainda continua sendo brutal do ponto de vista corporal, propriamente. A gente tem tortura nas cidades, tortura policial e tortura prisional, tanto do ponto de vista clássico, a tortura do ponto de vista de uma submissão a um sofrimento severo por um determinado objetivo, que é tido como um crime gravíssimo no Brasil, mas a gente tem uma série de torturas não declaradas assim, pelas superlotações, pela infraestrutura completamente inadequada e pelo completo descaso com que o Brasil continua a lidar com as pessoas que estão submetidas a penas privativas de liberdade. Porque não é verdade que sempre foi assim, mesmo no Brasil. Sempre foi muito brutal, sempre foi muito cruel, sempre as condições prisionais foram as piores, mas você não tinha uma política penal de encarceramento de massa e, portanto, é óbvio que quando você coloca mais sujeitos dentro do presídio, você potencializa os conflitos e você, em grande parte, fragiliza ainda mais um sistema submetendo essas pessoas a violações maiores de direitos. Porque onde 20 já sofriam, é óbvio que 200 sofrerão muito mais. Se existem debates que estão no campo da política penal, particularmente do debate de política de drogas, se nós temos debates no campo histórico, a nossa herança escravocrata, a nossa forma, vamos colocar assim, centralizadora e clientelista de organizar o Estado, se nós temos uma série de debates no campo da história e da política, é preciso discutir a política judicial. Isso também chega a esse ponto, porque você tem um judiciário que faz gritar o seu silêncio sobre as prisões no Brasil. Há um silêncio eloquente de todo o judiciário sobre a questão prisional. O nosso STF, grande parte das nossas cortes e os juízes de forma geral continuam a discutir esse assunto continuam a não discutir esse assunto e quando discutem para fugir discursivamente do problema, dizendo que o problema não é do judiciário, o problema é do Estado, o problema é de quantidade de recursos, Então, o problema nunca está no próprio judiciário, quando um dos grandes problemas, não o único,
O judiciário não é o único responsável pelo problema, mas ele é um dos protagonistas e, portanto, um dos atores mais importantes, e sobre ele precisa cair a responsabilidade sobre o estado das prisões no Brasil. Então, o discurso judicial precisa ser problematizado. E se a gente tem uma proibição de tortura e submissão a tratamento cruel, desumano e degradante, as prisões não poderiam no Brasil estar na situação que está. Esse é um assunto que diz respeito especificamente ao discurso judicial, mas ele se liga a uma outra questão. É óbvio que esse standard ele é relativo, ele é cultural. A gente não consegue ter uma distribuição de renda, a gente continua no topo das desigualdades. Então, apesar de sermos oitava economia do mundo, nós continuamos a ter, fora dos presídios, pessoas em condição de vida básica muito, muito baixa, como países muito pobres que não somos. As condições de vida fora do presídio no Brasil não podem justificar as masmorras medievais, as senzalas, na verdade, que a gente tem hoje. Então, o debate sobre condição prisional precisa se tornar protagonista no Brasil. Então, que tipo de sujeito se cria hoje na prisão brasileira? A partir de brutalização dos corpos, a partir de submissão a todo tipo de humilhação e tratamento desumano, certamente sujeitos brutalizados, sujeitos estigmatizados, sujeitos psicologicamente e socialmente extremamente fragilizados e que têm imensa dificuldade de recuperar a vida depois. Como a gente está conversando e o debate centrado no Brasil, a gente vive uma crise de modelo de sociedade. A gente precisa rediscutir. Junho de 2013 veio para nos afirmar isso. Aliás, dizendo de outra forma, nós afirmamos isso em junho de 2013. Existe uma elite brasileira que é absolutamente arcaica e que ainda funciona no modelo da Casa Grande Senzala, e que ainda acha mesmo que presídio é para ser um depósito qualquer e que são perigosos mesmo, as classes perigosas devem ser excluídas. Eu acho muito difícil discutir essa questão prisional isolada do contexto. A prisão ela só existe porque existe um mundo do lado de fora e esse mundo precisa ser democrático, ele precisa respeitar esse ambiente interno. E tudo isso é preciso saber. Tudo isso está ruindo, porque esse sistema e esse campo punitivo e essa forma de punição, ela é cruel. Mas ela não precisa ser tão cruel quanto ela é hoje no Roger, no Silvio Porto.